Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar da convocação de Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia que fecham a participação da seleção brasileira nas eliminatórias para a próxima Copa. Torcedor, os dois últimos confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecem nessa próxima data FIFA. O Brasil enfrenta o Chile em seus domínios e a Bolívia fora de casa. Obviamente que, analisando os dois confrontos de antemão, antes de falar da convocação, o Chile é um confronto muito tranquilo. Esse time do Chile é muito fraco, é um dos piores times das eliminatórias e eu não imagino que o Brasil vá perder pontos contra essa equipe horrorosa. De qualquer forma, o Brasil tem que pontuar. Já contra a Bolívia, o jogo se torna mais difícil por ser, na altitude, e a gente sabe a altitude mudou no quesito Bolívia, porque antes a Bolívia sediava os seus jogos em La Paz, 4.000 e poucos metros, e agora eles mudaram a sede e têm jogado com mais altitude, então o jogo ainda se torna cada vez mais difícil, inclusive a Bolívia cresceu muito nessas eliminatórias por conta dessa nova altitude, é muito difícil de jogar contra eles lá. Veremos, O Brasil, obviamente, que é favorito nos dois confrontos, mesmo tendo altitude no jogo, no segundo jogo, que é contra a Bolívia, no dia 9 desse mês de setembro, tá certo? Mas vamos ao que interessa, vamos para a convocação de Carlo Ancelotti, tá? Começando com os três goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Dos goleiros, eu acho que houve injustiça. O Bento, para mim, não deveria ser convocado. Ele vive um momento péssimo no Al Nassr, lá na Arábia Saudita. Técnico, tem falhado demais, tá? Tem ido muito mal o Bento por lá. E eu acho que tem goleiros pedindo passagem, como o Rafael do São Paulo, como o Gabriel Brazão do Santos, o Léo Jardim, que também, obviamente, corre por fora. Mas eu vejo, que é um pouco injustiça que fizeram, que o Carlo Ancelotti, na verdade, fez nessa convocação, não trazendo outro goleiro, porque o momento do Bento, ele é muito abaixo. O Bento está muito mal lá no Al Nassr, inclusive vem de falha recente na Supercopa lá da Arábia Saudita, onde o Al Nassr perdeu o título e muitos dos torcedores, muita da imprensa árabe colocou a culpa da perda do título nas costas, do goleiro brasileiro. Então o momento do Bento é péssimo, Inclusive desde que ele saiu do Atlético Paranaense, o Bento não vai bem lá no futebol saudita. Isso precisa ser deixado bem claro. Agora, Hugo Souza, acho merecido a convocação, apesar do Hugo ter decaído de nível perto do que estava jogando antes da primeira convocação. E o Alisson é a figurinha carimbada, é o goleiro principal dessa seleção e que com certeza será o goleiro titular nos dois jogos dessa última rodada de eliminatórias e também da Copa do Mundo. Tem também o Ederson, que corre também por fora para ser esse segundo goleiro, que também não está bem lá no City. Não tem jogado, tem ficado no banco, não sabe se sai, não sabe se fica. Veremos os próximos passos do Ederson. Creio eu que para uma Copa do Mundo teremos Alisson, Ederson e um terceiro goleiro, que aí vai ter na briga Rafael de São Paulo, o Hugo Souza, o Léo Jardim, o Brazão, entre outros goleiros brasileiros, o próprio Bento, se melhorar, mas eu não vejo ninguém tirando essa posição do Alisson, tá certo? Na zaga, eu acredito que para uma convocação com o Brasil já estando na Copa, eu, se fosse o Ancelotti, faria mais testes, traria outros jogadores para serem testados. Gosto do Fabrício Bruno, acho que é um nome interessante para ser testado na seleção, vive um bom momento no Cruzeiro e merecidamente está sendo convocado. Agora, Marquinhos, Alexandro e Gabriel Magalhães são três zagueiros que eu já vejo na próxima Copa do Mundo. Ou seja, são três caras que devem ser figurinhas carimbadas e não tem para que testá-los num momento como esse, até porque já mostraram que são bons, que são sólidos e que são os principais nomes para estarem na próxima Copa. Então eu traria outros zagueiros para teste. Eu traria um Léo Pereira, que ainda não foi testado, o Murilo, que foi testado uma vez só, foi muito mal, contra a Argentina naquele último jogo do Dorival pela seleção, foi muito mal, mas não custa o teste. O Beraldo também gostaria de ver sendo testado mais vezes, para ver como é que o Beraldo pode sair. O Militão, numa volta de lesão, seria interessante voltar a testar o Militão nessa zaga, apesar de achar que os quatro zagueiros da Copa serão Marquinhos,
Alexandro, Gabriel Magalhães e Militão. Eu gostaria de ver o Militão de volta na seleção. Um Léo Pereira, eu acho legal testar. Continuar testando o Léo Ortiz. Então são nomes que eu acho interessante você testar, mas o Ancelotti preferiu testar apenas o Fabrício Bruno e manter ali os 3 figurinhas carimbadas, Marquinhos, Alexandro e Magalhães, tá? No meio de campo, tivemos Casemiro, Bruno Guimarães, o Joelinton, que não está mais, né? Virou o Jean Lucas do Bahia, Lucas Paquetá e Andrei Santos. Gosto dos nomes dos meio-campistas. Claro que, para mim, Casemiro, Bruno Guimarães são nomes que estarão na próxima Copa de qualquer maneira. Tá? Porque são nomes, assim, que, para mim, tem que estar na próxima Copa de qualquer forma. Só uma lesão os tirariam da Copa do Mundo de 2026. Gosto de continuar testando o Andrei. Acho interessante o retorno do Lucas Paquetá, apesar de encontrar outros nomes que poderiam estar participando da convocação antes do Paquetá, como o Andrés Pereira, como o Matheus Pereira, né, o próprio Gerson continuar, né, na seleção. Acho que seria também interessante para o Gerson manter esse nível, que a gente não sabe que nível que ele está atuando lá no futebol russo, tá? E creio eu que ele estar no futebol russo diminui a chance dele ir para a Copa. O Gerson era um cara figurinha carimbada e titular dessa seleção. Tem o João Gomes, que é interessante testar sempre, o André também, ex-Fluminense, o próprio Danilo, que veio agora para o Botafogo, não está muito bem, mas é interessante sempre testar e gosto do nome do Danilo. O Joelinton é um nome que não me agrada tanto, tá? E que agora não estará mais na convocação devido a uma lesão. Boa recuperação, inclusive, para o Joelinton. Parece uma lesão séria, muscular, mais uma, né? Do Joelinton, lá com a camisa do Newcastle. E o nome do Jean Lucas, para mim, é uma surpresa. Para ser sincero, não gosto do futebol do João Lucas. Estou sendo bem sincero aqui, tá? Não acho que ele tem nível de seleção, tá? Mas é o que eu disse, testar vale a pena testar. Não gosto, não acho interessante, acho que é um nome que não tem chance de vestir a camisa da seleção brasileira mais para frente, mas né, é um momento de teste. Vou deixar aí a escolha na conta do Ancelotti. Eu traria outros nomes para serem utilizados. Eu acho que o principal nome seria o nome do Matheus Pereira, tá? Do Cruzeiro. Eu traria o Matheus Pereira, não o G. Lucas. Mas a escolha foi o G. Lucas. Veremos como ele vai desempenhar, como é que ele vai digerir essa convocação. Acho que é a primeira do G. Lucas para a seleção brasileira principal. Não sei se na base ele teve essa outra oportunidade. Nas laterais, a gente tem Wesley e Wanderson, que para mim hoje serão os jogadores da Copa. Eu não vejo outro lateral direito roubando e passando na frente deles na fila. Acho muito difícil ter outros nomes para essa lateral direita surgindo, ainda mais nesse curto período aí de um ano que a gente tem para a Copa, até menos já, né? Que um ano para a próxima Copa. Acho que o Wesley e Wanderson são as figurinhas carimbadas e que vão estar na próxima Copa. E o Ancelotti não quis trazer outros para testar. E eu também nem sei. As nossas laterais têm poucas opções para teste. Então, nem crucifico tanto aqui o Ancelotti porque não tem tanta opção. Na lateral esquerda, temos Caio Henrique, Douglas Santos e tínhamos o Alexandro do Flamengo, também cortado por uma lesão na panturrilha, né? O Alexandro então foi cortado e o Ancelotti não chamou ninguém para o lugar. Né? Então, só temos Caio Henrique e Douglas Santos. Caio Henrique, para mim, é válido o teste. É um jogador que teve muita lesão no período desse ciclo atual, perdeu muitas oportunidades, teve vez que ele foi convocado e foi desconvocado por lesão, e agora vai ter a sua chance. Gosto do nome do Caio Henrique. E a nossa lateral esquerda está em aberto. Ainda não teve ninguém que conseguiu se firmar por ali. O Arana não se firmou, o Abner Vinícius não se firmou, o Carlos Augusto não se firmou, o Alex Telles já foi testado, mas ninguém conseguiu ainda se firmar como lateral esquerdo titular, diferente da direita, que eu vejo hoje o Wesley e Wanderson bem firmados e praticamente certos na próxima Copa, né? Só a lesão tiraria eles da próxima Copa. Né? A lateral esquerda ainda é uma lacuninha aberta e que vale os testes. O nome do Douglas Santos eu não gosto, acho que é um lateral já com idade avançada, é um lateral que está no futebol russo há muito tempo, não sei o nível que joga, né? É claro que a gente fala de teste, pô, você não tá falando que tem que testar? Mas para mim tem que testar jogadores que podem ser utilizados no futuro, podem ser úteis agora e também para a próxima Copa do Mundo, para o próximo ciclo. Eu não vejo nem Alexandro, que foi cortado, mas já vou dar o exemplo dele, nem Danilo, que é outro exemplo para outro lateral e também como zagueiro, nem o Douglas Santos, que são jogadores que estão com idade avançada. São jogadores que, para mim,
deveriam ter menos espaço na seleção, serem convocados em momentos oportunos e não serem figurinhas carimbadas. É claro, o Alexandre é mais carimbado, né? O Douglas Santos não é carimbado, mas eu não gosto do nome do Douglas Santos, sendo bem sincero aqui. Então a lateral esquerda ainda continua com uma grande lacuna. Creio eu que o Caio Henrique deve ser o dono dessa posição nessas 2 partidas que teremos, tá? Vejamos o que o Ancelotti vai aprontar, mas creio eu que o Caio Henrique, perto do Douglas Santos, está mais preparado para ser o titular. No ataque, eu vejo com um bom nome o Caio Jorge, gosto. Richarlison, não gosto, apesar do bom momento do Richarlison. Richarlison voltou a viver um bom momento agora com a camisa do Tottenham, e querendo ou não, ele tem a confiança do Ancelotti, por tudo pela dupla, né, que eles fizeram lá no Everton, na época que o Richarlison ainda jogava pela outra equipe inglesa. O Rafinha é um jogador que é figurinha carimbada, vai estar na próxima Copa de qualquer forma, então poderia ter sido poupado desses jogos, como foi Vinícius Júnior, como foi Rodrigo. Poderia ter poupado o Rafinha e ter chamado outro nome, como um Antony da vida, como uns outros jogadores mais aleatórios, tipo um Kevin do Shakhtar, tá voando lá no Shakhtar Donetsk, né? Poderia testar outros nomes diferentes do Rafinha, mas o Rafinha persistiu na convocação. Estevão sempre é válido convocar, muito jovem, precisa ter mais jogos pela seleção, precisa ir ganhando casca para chegar mais pronto ainda para a Copa do Mundo. Luiz Henrique, apesar de estar no futebol russo, que é um futebol de pouca qualidade, vamos dizer assim, é um jogador que, quando foi convocado, foi muito bem, estava vivendo um momento extraordinário no Botafogo antes de ir para o futebol russo, salvou o trabalho do Dorival várias vezes e é um cara que conseguiu desempenhar com a camisa da seleção. Então, apesar de ele estar num futebol alternativo, gosto do nome do Luiz Henrique. Gabriel Martinelli é muito interessante. Acho que depois do Vinícius Júnior, ele é o ponto esquerdo titular da seleção. O Martinelli é um cara que, mesmo em momentos que ele estava mal no Arsenal, como é esse momento agora, ele ia bem na seleção, né? Então, gosto sempre do nome do Martinelli. Matheus Cunha é um cara que deve ir para a próxima Copa do Mundo, é um cara interessante, que tem crescido muito lá no futebol inglês. Vamos ver agora com a camisa do Manchester United. E tem o João Pedro, que era figurinha carimbada, está vivendo um excelente momento no Chelsea e precisa ter mais espaço na seleção, precisa ser mais testado, e eu mandaria a campo ele como titular, tá? Eu vou fazer a minha escalação base já aqui, mas eu levaria sim o João Pedro como centroavante titular. Como eu disse, tem outros nomes correndo por fora, né? Eu acho que o Rafinha e o Richarlison eram nomes que dava para ter cortado dessa lista, dava para aparecer outros testes. Tem até o Marcos Leonardo, que viveu uma temporada absurda lá no futebol árabe, que é interessante ver, fez um grande Super Mundial também pelo Al Hilal. Então tem alguns nomes que correm por fora, que estavam correndo por fora, mas de certa forma gostei até da convocação, né, dos atacantes. Acho nomes interessantes e nomes que valeriam sim o teste, tá? Minha nota para essa convocação é uma convocação que, de certa forma, não me surpreendeu tanto. Eu imaginei que, por ser uma convocação que aparentava ser de testes, a gente teria mais nomes diferentes. A gente veria mais nomes que a gente não costuma ver tanto. Mas o Ancelotti meio que também não quis jogar tanto assim o BO para nas costas dele. Meio que convocou uma galera já meio carimbada e trouxe alguns nomes ali para teste, né? Eu gostaria de ver mais testes, como eu disse, mas acho uma convocação legal, acho uma convocação bacana e interessante. Tem nomes que vai ser legal ver com a camisa da seleção, como o próprio Caio Jorge, que viu um baita momento, como o próprio Luiz Henrique, que a gente não está acompanhando devido à ida dele para a Rússia, para ver qual que é o nível que o Luiz Henrique ainda está desempenhando, para ver o João Pedro vestindo a camisa da seleção num novo momento da carreira dele, né? Um cara agora num time maior da Inglaterra, com muito mais holofote, jogando muito bem. A volta do Paquetá também é interessante. Ver como que vai sair o Wesley, Wanderson, a vinda do Caio Henrique para essa lateral esquerda. Então tem testes bacanas, tem nomes legais, mas tem a galera figurinha carimbada. Como eu disse, eu acho que a parte dos zagueiros foi a parte que o Ancelotti poderia ter mais desenvolvido, poderia ter trazido outros nomes para as posições. Aconteceu que ele não trouxe, mas tudo bem. A convocação para mim aí tem uma nota 8, né? Dentro das possibilidades.
E o time base, Gabriel? Qual time você imagina como a base para esses 2 jogos das eliminatórias? Creio eu que no gol vai ser o Alisson. Não imagino o Ancelotti colocando outro goleiro para fazer a função. Provavelmente o Alisson deve jogar as 2 partidas, tá? E se não for o Alisson, espero que seja o Hugo e não o Bento, tá? Pelo momento técnico que vive o Bento. Na zaga, eu acho que ele não vai mudar a última zaga, que foi Marquinhos e Alexandro. Sinceramente, eu gostaria de ver Gabriel Magalhães e Alexandro jogando. E também gostaria de ver o Fabrício Bruno tendo alguns minutos. Se não for lá na Bolívia, que seja no jogo aqui em solo brasileiro. Mas creio eu que ele manterá Marquinhos e Alexandro, que foi a zaga da última convocação dele, que jogou as 2 partidas. Né? Então eu imagino que ele não fará alteração. Na lateral, eu iria de Wesley e Caio Henrique, mas imagino eu que o Ancelotti irá de Wanderson e Caio Henrique. Tá? Imagino que ele vá com os 2 laterais aí do Mônaco. Tá? Na última convocação, o Wesley não foi titular. Eu acho que ele foi titular em só um dos jogos. Veremos o que o Ancelotti vai fazer. Mas eu acho que ele vai de Wanderson e Caio Henrique. No meio de campo, provavelmente ele vai com Casemiro de primeiro volante, Bruno Guimarães como segundo e Lucas Paquetá como armador. Creio eu que essa será a escalação do Ancelotti para o meio de campo e eu não sei se eu faria diferente. Talvez a principal diferença seria o Rafinha recuando para a meia, mas não sei se o Ancelotti vê o Rafinha com essa opção de recuo como meia armador. Então creio eu que ele irá de Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E aí no ataque, creio eu que ele colocará para campo Estevão, Rafinha e João Pedro. Claro que tem aí o Matheus Cunha correndo por fora, porque foi um cara que foi muito bem na outra convocação do Ancelotti. É um cara que, obviamente, tem aí, o Ancelotti tem visto ele com bons olhos. Né? Imagino eu, então, que a escalação base do Ancelotti será Alisson no gol, Marquinhos e Alexandro como dupla de zaga, lateral direito Wanderson, lateral esquerdo Caio Henrique, meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, ataque com João Pedro centralizado, Rafinha numa ponta e Estevão na outra, tá? Creio eu que essa será a escalação base de Carlo Ancelotti, tá bom, torcedor? E aí, concorda comigo? Discorda? Acha que o Ancelotti deveria ter feito mais testes? Gosta dele ter feito poucos testes, que a gente precisa ter uma seleção já pronta para a próxima Copa do Mundo? Como você vê essa convocação do Ancelotti? Que nota você dá? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, também de se inscrever aqui no canal para fortalecer ainda mais o meu trabalho. E é claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre recebê-las quando eu postar vídeos novos e também de seguir o 12º Jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo novamente aqui embaixo para fortalecer ainda mais o meu trabalho. Obrigado, até uma próxima, valeu, fui e tchau!